De agora a gente conversa aqui no estúdio com o deputado estadual Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os seus ouvintes e também telespectadores. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Fábio, antes da gente entrar na parte de política, queria perguntar, sei que ontem você tinha uma reunião com o governador Rafael Fonteles, eu queria perguntar para você, você tem acompanhado muito essa regularização fundiária aqui em Teresina, e essa é sempre uma demanda que aparece muito aqui entre nossos telespectadores. A gente tem ainda, apesar de todos os esforços de regularização, um número muito grande de pessoas que moram e não tem qualquer segurança em relação àquele local onde elas moram, né? Eu queria saber como é que está esse programa e se de fato ele já chegou a um número de pessoas assim que possa apresentar algum tipo de redução quanto a essa dificuldade. Bom, Cíntia, o ProURB que nós criamos através do esforço dos deputados do Poder Judiciário e do Poder Executivo, eu acho que aí foi uma grande união de esforços, ele está comemorando 40 mil pessoas que já receberam, né, a sua escritura. Por exemplo, hoje mesmo, no final do dia, nós vamos estar no Mocambinho, entregando mais uma leva de documentos, né? O Mocambinho já foi todo regularizado, o processo já foi finalizado, e agora nós estamos na fase de que as pessoas possam fazer os seus cadastros, e a partir daí vai para o cartório, e o cartório emite a escritura. Então nós já temos, são mais de 300 escrituras que serão entregues hoje no Mocambinho, e com isso nós vamos para mais de 500 famílias que há muitos anos, olha quantos anos não tem o Mocambinho, né? Daquele conjunto do Mocambinho, as pessoas não tinham, não tem, a maioria não tem. Como assim? Como assim? Como, por exemplo, nós temos no Saci, como nós temos também no Renascença 1, Renascença 2, como nós temos no Disseu. Então, esses conjuntos todos foram já regularizados, os devidos processos feitos, já existem cadastros que estão sendo feitos pela Superintendência do Patrimônio Imobiliário, que foi o órgão criado para cuidar disso, e muitas dessas escrituras em todas já começaram a ser entregues. Então, hoje será entregue mais uma leva. Então, na audiência que nós tivemos com o governador, mais de 40 anos o Mocambinho, mais de 40 foi em 1982. Anos. Exatamente, mais de 40 anos. Então, nós temos hoje um programa de regularização fundiária que foi gestada e que hoje permite termos mais celeridade. Por quê? Porque na conversa que foi feita, a intenção e o desejo é regularizar. O Mocambinho são terras do Estado. As pessoas estão morando lá, e quando nós sentamos para discutir, se elas estão morando, por que nós não vamos regularizar essas pessoas, né? Então o esforço foi feito. Como são terras do Estado reconhecidas, faz-se uma lei, que foi o que nós fizemos na Assembleia, autorizando que o Poder Executivo possa transferir em forma definitiva a escritura daquele imóvel para o nome da pessoa que está morando lá. E aí, com a ajuda, inclusive, da tecnologia, porque hoje você tem um drone que sobrevoa o espaço, em questão de minutos ele consegue delimitar toda a área, todos os lotes, e depois vai uma equipe por terra, de porta em porta, batendo, fazendo o cadastro das pessoas, e depois manda o processo. No Tribunal de Justiça tem 2 juízes que foram criados só para cuidar disso, e aí veja, em um ano nós temos 40 mil imóveis que já foram regularizados. E temos já cidades inteiras que foram regularizadas. Por exemplo, Guaribas é a primeira cidade do Brasil que tem as suas 900 propriedades imóveis da zona urbana, todos com escritura na mão. Então, esse é um programa que vai avançar muito nos próximos 2 anos. Eu, particularmente, como ajudei nesse processo, fui relator da lei, eu cuido desse programa com muito carinho. Então, faço questão de estar sempre no cartório, aperreando para que aquelas comunidades que já tiveram seus processos finalizados, a gente possa fazer a escritura, e faço questão de também participar de todas as entregas, como está acontecendo hoje. Então, eu acho que assim, é uma das grandes marcas também do governo Rafael. Sim, verdade. Regularizando. Fábio, desculpa, só te lembrar, é porque eu estou muito impressionada. No caso do Saci,
São 60 anos. 60 anos. É da década de... Não, é quase 60 anos. Quase 60, como o Disseu também. E as pessoas não têm noção, assim, porque a gente está falando aqui de regularização fundiária, é um nome que parece complicado, mas veja bem, se você tem uma casa, se eles pagaram, né? As pessoas Isso. pagaram pela antiga Conab, né? Coab. Eles pagaram. E aí, por exemplo, o proprietário morre. Aquele terreno, se ele não tiver regularizado, aquela casa, ele não pode... os herdeiros vão ter dificuldade. Ou pode então, vender, você imagina mas se vai ser no contrato de gaveta. Então, você imagina só, Cíntia, nós temos uma situação em Teresina, que a gente calcula que seja algo em torno de 100 mil imóveis. Então, você imagina todos esses imóveis regularizados. Primeiro, você dá segurança jurídica. Claro. Segundo, um imóvel passa a valer o dobro do preço, né? Mas se você também quiser reformar o imóvel, você pode ir a um financiamento em um banco. O banco só te dá o financiamento para a reforma do imóvel se você tiver escritura. Então, quanto é que isso não gera em ativos para a economia, para a segurança jurídica? Então, por isso que eu sou defensor desse projeto e faço questão de estar no dia a dia trabalhando para que mais escrituras sejam entregues. Isso está sendo feito não só em Teresina, em cidades e também em comunidades tradicionais. O Piauí é hoje um dos estados que mais reconheceu. Eu me lembro que quando nós aprovamos a lei, o primeiro pedido que eu fiz para o nosso diretor do Interp foi, eu disse, olha, tem uma comunidade em Amarante chamada Mimbó. Sim. Ela tem 200 anos e ela não tinha o documento. As pessoas morando lá há 200 anos. E com essa lei que nós aprovamos na Assembleia, foi uma das primeiras comunidades. Eu me lembro que 60 dias depois que a gente aprovou a lei, essa comunidade já estava regularizada. Porque a gente partiu do seguinte pressuposto, olha, as pessoas estão morando há 200 anos, como é que elas não têm o documento? Né? De fato, aquela terra pertence a elas, mas não tem nenhuma segurança jurídica. E a gente sabe que quando é necessário, quando se faz necessário que se apresente documento, é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado se você não tiver com tudo regularizado. Eu imagino a felicidade dessas pessoas que moravam num lugar 60 anos, a casa pertencia aos pais, sei lá, aos avós, e hoje pertence à terceira geração já de gente que não tinha... Eu vi muitos depoimentos bonitos. Na Vila São Francisco Norte, eu escutei um senhor de 83 anos, ele recebeu a escritura da casa dele, ele disse, eu pensei que eu ia morrer e não ia ver esse documento. Eu digo, pois o senhor está vivo para ver que essa casa agora é sua, está no seu nome. Entendi. É uma dificuldade que precisa, inclusive, ser corrigida nas próximas entregas desses programas como Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Para evitar que vocês estão corrigindo algo lá de trás, mas que se criem novas situações difíceis, né, com as pessoas serem proprietárias de fato, mas não serem de direito. Realmente é impressionante. Eu não imaginava que era tanta gente. Tanta gente, muita gente. Muito bem. Olha, Fábio, a conversa com o governador Rafael Fonteles, ela tratou da liderança na Assembleia, liderança do PT na Assembleia ou a presidência do PT? Ou não foi nem uma coisa nem outra? Na verdade, o governador teve uma conversa com as bancadas de sustentação do seu governo, tanto do MDB como do PT. Eu não participei porque eu estava fora, né? Eu aproveitei janeiro para as minhas merecidas férias, depois de uma grande jornada. Obviamente que nós conversamos também sobre política, sobre programas de governo, o que está se pensando para o ano de 2025, porque na verdade o ano de 2025 começa nos primeiros dias de fevereiro, né? Efetivamente o ano começa agora. Então nós discutimos várias situações. Eu tenho sido procurado, Cíntia, por deputados estaduais do meu partido, deputados federais, prefeitos, lideranças comunitárias, nesse sentido de colocar o nome à disposição para a presidência do PT. E eu tenho dito, a princípio eu tinha uma certa resistência, mas como eu vi que são várias pessoas que têm insistido, eu disse, olha, eu coloco à disposição, depois eu resolvi fazer isso, caso seja para ajudar o partido, e eu sei que no PT você não consegue
100% de unanimidade, mas se for um nome que consiga agregar o máximo possível, eu estou à disposição. Então, fui dizer isso para o governador em relação a essa questão do partido. Pois é, e inclusive várias lideranças do partido dizem a mesma coisa, que o nome do senhor seria o nome que poderia ter um consenso. Ontem mesmo eu falei com o deputado Lima e ele repetiu isso. Olha, eu já disse para o próprio Fábio que caso ele tenha disponibilidade de fazer, né, de ficar realmente à frente dessa empreitada, que ele nem se aventuraria, então ele tiraria o nome. Vários outros estão dizendo isso também. Uhum. Então, o que está faltando? Muita conversa, porque no PT você precisa dialogar bastante, apesar... O Cícero, inclusive, disse assim, não, o Fábio não é unanimidade. Exatamente, é isso que eu quero lhe dizer. Então, você não existe unanimidade no PT, mas veja quem é o nome que pode juntar mais. Observe que quando foi, inclusive, para sair a minha candidatura de prefeito, nós precisamos fazer muitas conversas dentro do partido, porque no partido ainda tinha pessoas que não concordavam. E a gente precisa respeitar. Então, o momento agora vai ser de bastante diálogos, porque nós temos até julho, porque julho deve ser a eleição, então as correntes precisam definir que nomes vão ter, então esse vai ser um momento de bastante diálogo. O que é interessante no PT é que lá você não tem dono. O partido não tem dono. Então, o governador diz uma coisa, o que ele diz vale a mesma coisa do Lula, como vale a mesma coisa de um simples filiado. Às vezes, as pessoas até dizem lá que no PT as pessoas são brigonas. Não é que são brigonas, é porque lá ninguém tira nada da cartola ou do bolso, né? Então, você tem que construir as coisas dentro do PT. Deputado, mas vai ter 2 sessões solenes para comemorar os 45 anos. A sessão solene. Isso não é briga, não, mas é um certo dissenso, né? Mas sempre, na verdade, assim, não é defendendo. Sempre houve a sessão solene na Câmara de Vereadores. Não, há 2 na Câmara. Na Câmara? Hoje tem outra. Não sabia. Foi marcada pelo vereador Deolinda. Pois é. Eu fui na de ontem. Eu não estou sabendo da de hoje. Não, inclusive, a grande dúvida é, quem não foi ontem, vai na de hoje? Isso tem algum significado, a escolha do dia? Porque ontem realmente era o dia, né? Era o dia, ontem é verdade. Era o dia, realmente, dos 45 anos do PT. O Lula postou, todas as lideranças do Brasil postaram. E também o senador Ciro Nogueira postou. Por incrível que pareça, ele também comemorou os 45 anos do PT. Coloca na tela o tweet do senador, para eu ouvir aqui a opinião do deputado. Eu não entendi o lugar de fala do Ciro aí, mas tudo bem. Ele disse o seguinte: o PT comemora 45 anos hoje. De tanto reverenciar apenas Lula, está até erradinho aí o reverenciar, que não tem esse circunflexo não, viu, senador? O partido não abriu espaço para nenhuma nova liderança nacional, assim como outras tendências políticas. O PT está calcificado e Lula dependente, com muito passado e um futuro mais incerto do que nunca. E eu vi muita crítica, porque assim, o Ciro é do progressista, presidente de um partido, então você está fazendo uma crítica a um outro partido político, a forma como esse outro partido político lida com o seu principal líder. Então, isso não pegou muito bem para o senador. Queria saber qual é a sua opinião. O Ciro, por ele ter votado no Lula no passado, ele tem esse lugar de fala? Eu acho que, na minha avaliação, não cabe esse Twitter, né? Eu acho que a gente precisa ter a serenidade e a maturidade de reconhecer que independente, no caso se eu fosse o senador Ciro Nogueira, independente de estar num partido que faz oposição hoje ao presidente Lula, precisa reconhecer que o PT é um patrimônio do Brasil. São 45 anos. Quantos partidos têm 45 anos do tamanho do Partido dos Trabalhadores, né? É o único partido que chegou à presidência da República 3 vezes. E precisa respeitar o legado do presidente Lula. É um grande presidente, né? É bom lembrar que quando Lula tomou posse, nós tomamos posse num ambiente de insegurança jurídica, que se defendia um golpe, que o país voltasse a um regime militar, e eu acho que o Brasil inteiro precisa assistir Ainda Estou Aqui,
para que eles compreendam o quanto a ditadura militar faz mal a uma família. A ditadura militar chegou na casa de Eunice, que é a personagem de Fernanda Torres. Sim. Pegou o seu marido e levou embora e nunca mais ele apareceu. E depois essa mulher criou seus filhos, viu inclusive a ditadura esconder e dizer que ele voltaria um dia, ele nunca mais voltou. E depois, aos 48 anos, essa mulher se formou em direito e foi à justiça para requerer a certidão de óbito do seu esposo, que a ditadura militar matou. O governo brasileiro reconheceu agora, que... só agora, só agora reconheceu que o seu esposo foi morto de forma que ninguém sabe onde é que está o corpo dessa pessoa. Essa é a ditadura militar, que calava as pessoas, que antes de se colocar uma música numa rádio, precisa passar antes por uma censura, por um censor, para dizer essa música pode, essa música não pode. Um jornal só podia publicar uma matéria, mas antes tinha que passar para saber se era possível ou não. Mas assim, a gente ainda consegue ver pessoas na rua com direito à liberdade, dizendo, eu defendo a ditadura, eu estou defendendo o direito de me calar. Defendendo a intervenção militar, lembra, né? Intervenção militar. Então, assim, o Lula é uma figura respeitada no mundo inteiro, tem uma história política muito grande, não é um patrimônio só do PT, é do Brasil e do Brasil para o mundo. Olha, por falar em PT, assim, esse também é um momento em que o PT nacionalmente, não o PT nacionalmente, mas assim, é um governo que está acuado diante de uma situação, não é uma situação boa. Então você tem um parlamento conservador, talvez o pior de todos os parlamentos que a gente já teve desde a redemocratização do Brasil, e isso dito, né, por cientistas políticos, todos que fazem avaliação do que se propõe esse parlamento, que prega o retrocesso, prega e faz o retrocesso através de leis. Mas nesse cenário, um partido como o PT tem essa postura de ficar um pouco mais na defensiva. E eu vou até ilustrar essa minha fala com essas fotos de ontem, da sessão de ontem, porque se a gente vier para o Piauí, nós temos um partido que é o partido que, desde a primeira eleição do Wellington Dias, que é o partido mais bem sucedido do Piauí. Carol, as fotos, né, para a gente poder mostrar, é o partido mais bem sucedido do Piauí. Porque são quase 20 anos de governos de um único partido. Sim. Isso não é pouca coisa. Sim. Então, você teve ali uma breve interrupção com o Wilson Martins, depois o Zé Filho, que ficou, né, como vice, mas não eram do partido, mas eram eu já estou com as fotos aqui, tá, já que a gente não consegue ir por dentro, mas eram aliados. Num primeiro momento, depois brigaram, mas eram aliados. Então, assim, por que o partido não assume isso? Não se assume como o partido, que é realmente o partido grande, o maior e o mais bem sucedido dos últimos, sei lá, 20 anos, a gente teria que fazer um cálculozinho melhor, mas talvez dos últimos 25 anos. Sem sombra de dúvidas. Tem a maior bancada federal, a maior bancada estadual, elegeu um grande número de prefeitos, foi o partido de vereadores e vice-prefeitos, foi o partido mais votado para prefeito na última eleição e também foi o mais votado para vereador, o Partido dos Trabalhadores, né? Então mostra que a gente tem sintonia. O que eu acho que falta ao PT? Falta comunicação. Hoje é um grande gargalo do PT, não só do PT daqui, mas do PT nacional. A gente é bom de rua, Cíntia, mas não é bom de rede. Quando eu me digo as redes sociais, né? Que hoje é um lugar que a gente precisa se apropriar. Então, eu vou dar um exemplo nacional. Muita gente acha que as medidas que iriam se implementar do PIX iriam prejudicar as pessoas. E não é verdade.
E a gente não conseguiu, ainda tem gente que acredita que pode ser prejudicado, que o Pix vai ser taxado. Mesmo a pessoa usando todo dia o Pix e percebendo que não mudou nada. E né? foi um vídeo de uma notícia falsa feito por um deputado da extrema-direita, que contaminou o Brasil inteiro. Esse vídeo, inclusive, foi patrocinado, pago com o dinheiro do partido, para disseminar uma falsa informação. Então, nós temos excelentes conteúdos do que é produzido, que é feito no governo do Lula, no governo do Rafael, que precisam chegar mais à população. Agora, o partido precisa se apropriar disso, investir fortemente em comunicação, com a comunicação da verdade. Não é combatendo fake news com fake news, mas combatendo fake news com a verdade. Tá certo, Fábio, muito obrigada pela entrevista.